Boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos reiniciando nossas aulas da Escola Bíblica Online e neste domingo e no próximo estaremos vendo a Carta aos Efésios, que consta de 6 capítulos. Nessa primeira aula, essa aula de hoje, veremos os 4 primeiros capítulos e no domingo seguinte os 2 últimos, com uma ênfase especial à armadura de Deus, que está no 6º capítulo e que é uma das porções mais conhecidas da Carta aos Efésios. A carta à igreja de Éfeso foi escrita quando Paulo esteve preso em Roma, o que leva a data entre 60 e 62 depois de Cristo. E um dos motivos que levaram Paulo a escrever essa carta é que ele desejava que os efésios soubessem como ele estava se saindo na prisão. É o que lemos em Efésios 6, 21 a 22. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Se nós quisermos saber detalhes sobre o contexto de muitas das cartas de Paulo, precisamos olhar o livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, chamado por Paulo de o médico amado. E Lucas é também considerado o primeiro historiador da igreja. Ele era muito detalhista. E evidentemente também escreveu o Evangelho de Lucas. O interessante é que os 2 livros escritos por Lucas, que é o Evangelho e o livro de Atos, foram endereçados à mesma pessoa, Teófilo, do qual não se sabe muita coisa, apenas que era alguém muito importante. E embora ele nunca tenha convivido com Cristo, Lucas entrevistou testemunhas oculares, como podemos ler em Lucas 1, de 1 a 4. Mas aí eu deixo a cada um de vocês a leitura dessa introdução ao Evangelho de Lucas. Voltando então à prisão de Paulo. Esta é mencionada em Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Provavelmente essa carta foi escrita juntamente com as de Colossenses, Filemão e Filipenses, que são conhecidas como as epístolas da prisão. Como outras cartas escritas por Paulo, esta também deveria ser lida em outros locais, o que é chamado de uma carta circular. E há uma grande semelhança entre a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Elas devem ter sido escritas na mesma época, foram levadas pelo mesmo portador, Tíquico, conforme nós podemos ver em Colossenses 4:7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito, ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Vou falar um pouquinho aqui sobre a cidade de Éfeso. Essa cidade era a mais importante do oeste da Ásia Menor, onde atualmente tem a Turquia. Naquela época, havia um porto muito movimentado, que foi destruído mais tarde por terremotos. E esse porto, ele fez de Éfeso um importante centro comercial. E o que havia de mais conhecido em Éfeso era o templo de Ártemis, também conhecida como Diana. E tinha também um enorme teatro, que comportava um pouco mais de 20 mil espectadores. Em Atos 19, 23 a 41, é narrado um tumulto que ocorreu nesse teatro, porque um ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, se deu conta de que o trabalho dele e dos outros artistas estava em perigo, já que os que estavam se convertendo ao cristianismo, que eles chamavam de caminho, deixavam de adorar a Deus e não compravam mais as miniaturas. Então eles estavam sendo prejudicados, né? E para termos uma ideia da importância da deusa Ártemis para os efésios não convertidos, vejamos o que diz o versículo 27 de Atos 19, que é Demétrio falando. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Então, por causa desse perigo representado pela mensagem de salvação trazida por Paulo, uma multidão se reuniu no teatro e durante 2 horas, meus irmãos, 2 horas, essa multidão gritou a uma só voz: grande a Ártemis dos Efésios. Isso a gente pode ver lá em Atos 19, 34.
Mas essa cidade também era conhecida pela prática de ocultismo. E essa prática era totalmente abandonada à medida que as pessoas iam se convertendo, como a gente pode ver lá em Atos 19:19, primeira parte do versículo. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Então isso ajuda a entender porque que Paulo, nessa carta aos Efésios, enfatizou tanto o poder de Deus sobre todas as autoridades celestiais, que ele chama de potestades. Assim como enfatizou o domínio de Cristo sobre absolutamente tudo e sobre a importância da armadura de Deus para lutar contra os principados e potestades, né? Além de outros prédios importantes, tinha também uma sinagoga e uma escola onde o Paulo ensinava, que era a escola de Tirano. Tanto a sinagoga como a escola são mencionadas em Atos 19, de 8 a 10, onde nós lemos. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A história de Paulo em Éfeso fez parte de sua 3ª viagem missionária. E durante o tempo em que permaneceu nessa cidade, Paulo realizou muitos milagres, como podemos ler em Atos 19, 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Primeiro capítulo. O primeiro capítulo da carta aos Efésios começa com uma sequência de declarações a respeito das bênçãos de Deus, onde Paulo introduz o tema do mistério. Não com o sentido de algo que não tem explicação, mas como uma verdade maravilhosa que não era conhecida até aquele momento. Ele mostra, primeiramente, as bênçãos que vêm da parte de Deus Pai, que nos são dadas através de Cristo, tendo como garantia o Espírito Santo da promessa. Primeira bênção, já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está no versículo 3. Versículo 4. Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Versículo 5. Fomos predestinados para sermos adotados como filhos. Isso quer dizer, meus irmãos, que todos os que aceitassem a Cristo se tornariam filhos de Deus. Versículo 7. Como filhos temos a redenção dos pecados por meio do sangue de Cristo. Versículo 8. Essa adoção é para o louvor da sua graça, que nos foi dada em Cristo e que nos foi derramada com toda a sabedoria e entendimento. E versículos 9 e 10, Deus nos revelou o mistério da sua vontade. E esse mistério que foi estabelecido em Cristo é o de fazer convergir na pessoa de Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, em um momento da história chamado de plenitude dos tempos. Também no versículo 11 e 12, nós lemos que em Cristo fomos escolhidos e predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória. As bênçãos não param aí. No momento em que cremos no Evangelho, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo, é o que vemos no versículo 13. E no versículo 14, finalmente, nós lemos que o Espírito Santo é a garantia de tudo o que temos para receber, o que Paulo chama de nossa herança, até a redenção. Que redenção é essa? Até o resgate da sua propriedade, quando Deus nos resgatar, né? Essa propriedade somos nós. Nos versículos que vão de 3 a 14, é mencionado Deus Pai, que é referido no versículo 3 como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é mencionado Jesus Cristo, por meio de quem todas essas bênçãos chegam até nós. E, por fim, é mencionado o Espírito Santo, que é a garantia de que todas essas bênçãos nos pertencem. Então, nesse texto, nós temos a menção ao Deus Trino. Nos versículos 15 a 23, que constituem o restante do capítulo 1, nós temos inicialmente um elogio, nos versículos 15 e 16, que Paulo faz aos Efésios com relação à fé
que eles tinham no Senhor Jesus é o amor que demonstra para com todos os santos, ou seja, para com todos os cristãos. A fé e o amor dos Efésios levam Paulo a dar graças a Deus por eles e sempre mencioná-los em suas orações. Em seguida, Paulo faz uma oração belíssima que podemos fazer por nós também, onde ele pede que, primeiro, Deus dê aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Só falando aqui um pouquinho sobre isso, a revelação diz respeito à comunicação de conhecimento. E a sabedoria diz respeito ao uso adequado do conhecimento na nossa vida. E isso é dado através do Espírito Santo. Então, o que Paulo está pedindo? Que os Efésios recebam mais iluminação que vem do Espírito Santo. Isso é algo que todos nós queremos, não é mesmo? Ele também pede que os olhos do coração deles, ou seja, os olhos espirituais, sejam iluminados, de modo que eles possam conhecer a esperança para a qual eles foram chamados, as riquezas da herança que eles têm da parte de Deus e a incomparável grandeza do poder de Deus neles através de Cristo. E aí Paulo menciona que o poder de Deus foi exercido em Cristo para ressuscitá-lo e fazê-lo assentar-se à direita de Deus nas regiões celestiais. E com esse poder, Cristo está acima de todo governo e autoridade, de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar em qualquer tempo. E Deus colocou todas as coisas sujeitas a Cristo e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo de Cristo. Segundo capítulo. Neste capítulo, Paulo mostra a diferença entre a condição que os Efésios e nós também temos antes e depois de conhecer a Cristo. O que ele fala com relação à condição antes? Mortos espiritualmente, seguidores dos conceitos do mundo, ou seja, daquilo que o mundo considera ser o correto, seguidores do príncipe deste mundo, que é Satanás, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus próprios desejos e pensamentos, merecedores da ira de Deus, gentios por nascimento, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Triste condição, não é mesmo? Depois, o que acontece depois que eles conhecem a Cristo? Espiritualmente vivos, ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nos lugares celestiais, para ser demonstração pelos séculos vindouros das riquezas da sua graça. Salvos pela graça por meio da fé, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Salvos para fazer boas obras, as quais foram preparadas por Deus para serem praticadas pelos que são salvos. São aproximados de Deus mediante o sangue de Jesus, são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Fazem parte de um edifício, a igreja. Esse edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor, e são edificados em Cristo para serem moradas de Deus pelo Espírito Santo. E tudo isso é privilégio nosso. Terceiro capítulo. No versículo 1 do terceiro capítulo, Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Ele não diz que ele é prisioneiro de Nero, que foi o imperador romano que o lançou na prisão. Como diz Ruth Paxson, falecida em 1949, foi missionária na China, escreveu vários livros. Ela diz: qual é o segredo desse espírito vitorioso de Paulo sobre os problemas deste mundo? É que o espírito de Paulo está com Cristo nos lugares celestiais, enquanto seu corpo sofre na prisão. Então, meus irmãos, o fato de Paulo dizer que é prisioneiro de Cristo indica conformidade e dignidade. E aí do versículo 2 ao 13 ele volta àquele tema do mistério, né? Lembrando que mistério aqui não é algo que não tem explicação, mas é um segredo santo, até então desconhecido, humanamente incompreensível, mas agora, naquele momento, né, divinamente revelado. E aí, com relação a esse assunto, o que Paulo diz com relação ao mistério? Ele diz que esse mistério, ele o conheceu através de revelação direta de Deus. Ele diz isso no versículo 3. Ele não diz onde ou quando isso aconteceu, mas há várias passagens em suas cartas onde ele fala que o próprio Cristo se revelou a ele em várias ocasiões. Não foi apenas no caminho de Damasco.
Ele diz também que esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas de Deus do Novo Testamento, não do Antigo Testamento, né? Lá no versículo 5 ele diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ele diz também que esse mistério significa o quê? Que mediante o Evangelho, os gentios convertidos e os judeus convertidos são membros do mesmo corpo. Meus irmãos, isso era impensável naquela época, porque havia uma nítida distinção entre judeus e gentios. Apenas os judeus eram considerados povo escolhido de Deus. Mas aí Paulo continua, ele diz que esse mistério também significa que os gentios convertidos são co-participantes da promessa em Cristo Jesus, ou seja, receberiam o Espírito Santo prometido aos que crescem, mas também tudo o que é prometido no Evangelho aos que estão em Cristo Jesus. E, finalmente, ele diz que a ele foi dada a graça de esclarecer a todos a administração desse mistério, embora ele se considere o menor dos menores de todos os santos. Em 1 Coríntios 15, 9, nós lemos Paulo dizendo: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí no versículo 10 a 12, Paulo nos dá informações muito valiosas. Ele diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. O que isso significa? Significa que, primeiro, a sabedoria de Deus se revela a nós de várias maneiras diferentes. Então, ela é multiforme. Segundo, essa sabedoria multiforme nos é revelada mediante a igreja, que é o corpo de Cristo. Terceiro, Deus planejou que essa sabedoria multiforme, revelada mediante a igreja, se tornasse conhecida dos anjos. Então, os anjos nos observam. Eles observam como o plano de Deus para triunfar sobre o pecado foi posto em execução. Eles observam como aqueles que estavam longe de Deus foram aproximados pelo sangue de Cristo. Observam como o Espírito Santo é dado a cada um que aceita Cristo como Salvador e Senhor, fazendo com que cada novo convertido se torne um tabernáculo de Deus aqui na terra. Eles observam como tudo isso contribui para a derrota de Satanás, para a entronização da igreja com Cristo e a exaltação de Cristo, que recebeu o nome, que é acima de todo nome, e diante de quem todo joelho se dobrará. Finalmente, Paulo revela aos Efésios e a nós também, que através de nossa fé em Cristo, temos livre acesso a Deus em confiança, confirmando o que o próprio Cristo diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí no final do capítulo 3, dos versículos 14 a 21, nós temos uma belíssima oração de Paulo pelos Efésios, que nós podemos fazer por nós também. Então, vou fazer essa oração aqui na primeira pessoa, né? Vamos orar a palavra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Deus me fortaleça no íntimo do meu ser, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no meu coração mediante a fé. E oro para que, estando arraigada e alicerçada em amor, eu possa, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que eu seja cheia de toda a plenitude de Deus. Então é uma oração muito linda que a gente pode fazer por nós mesmos. O versículo 20 oferece uma informação muito valiosa do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas através do Espírito Santo, que Paulo chama de seu poder que atua em nós. Ele diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Irmãos, reparem só. Isso quer dizer que Deus não é apenas capaz de fazer o que pedimos ou pensamos. Isso aí já seria muito bom, né? Ele diz que Deus não é apenas capaz de fazer tudo o que pedimos ou pensamos. Isso seria maravilhoso.
Ele diz que Deus não é apenas capaz de fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, seria mais do que maravilhoso, mas ele diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Você já parou para pensar nisso? Então, o que Deus reservou para nós vai bem além do que nós pedimos ou pensamos. E essa é uma das razões pelas quais nosso Deus merece toda a glória por todas as gerações, para todo sempre. E aí vem o capítulo 4. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 4, Paulo dá conselhos aos Efésios e a nós também sobre a conduta que deve ser adotada para que haja comunhão ou unidade no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Esses conselhos mostram que devemos ser humildes, ser mansos, ser pacientes, e algumas traduções usam longânimos. Longanimidade é uma disposição equilibrada, é um espírito paciente sob provações prolongadas. Como o próprio nome indica, é ter o ânimo longo. Devemos também suportar uns aos outros com amor, fazer todo o esforço para preservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz, ou seja, viver em paz uns com os outros. Olha só, meus irmãos, como cada membro do corpo de Cristo é habitado pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, então existe uma unidade nesse corpo, e essa unidade deve ser preservada. Se a gente for lá em 1 Coríntios 12, 13, tem um versículo que nós vamos voltar a ele algumas vezes, diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, nos versículos 4 a 6 desse capítulo 4, Paulo nos mostra que essa unidade do corpo de Cristo não é apenas pelo fato de ter o mesmo Espírito. Existem outros aspectos dessa unidade. Vejamos alguns deles. Vejamos esses aspectos que Paulo falou. Um só corpo. Então, como nós lemos em 1 Coríntios 12, 3, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, né? Então, é um só corpo que é a igreja. Uma só esperança. Que esperança é essa? É de estar com Cristo, ser semelhante a Ele e compartilhar da sua glória eternamente. Mas também nós temos um só Senhor. E aí vamos lá para 1 Coríntios 8, 5, que diz: mesmo que haja os chamados deuses, com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Além disso tudo, nós temos uma só fé. E lá em Judas 3, Judas só tem um capítulo, né? Então Judas, no versículo 3, nós temos assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiadas aos santos. Então é uma fé. Mas é também um só batismo, como vemos lá em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito. É um só batismo. E, finalmente, é um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora, por que Paulo diz que Deus é por meio de todos? Porque ele utiliza todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Vocês perceberam, meus irmãos, como o texto de 1 Coríntios 12, 13 complementa Efésios 4, de 4 a 6? Uma outra informação importante é a de que Cristo, quando subiu aos céus, depois de sua ressurreição, deu alguns dons especiais de ministério, que na verdade são pessoas exercendo algumas funções, tais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E todos esses dons têm como propósito preparar os santos, ou seja, todos nós, para a obra do ministério, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo, com o objetivo de que todos alcancemos a unidade da fé, a maturidade e a conformidade com Cristo. Isso é bem verdade que esses objetivos só vão ser alcançados plenamente no céu, mas essa edificação é necessária. Isso para evitar que nós sejamos imaturos, instáveis e ingênuos, ou seja, como crianças
que se deixam enganar facilmente, sem constância espiritual, se deixando levar de um lado para outro por todo o vento de doutrina. E quando cada parte do corpo realiza a sua função, esse corpo que é a igreja cresce em amor e edifica-se a si mesmo. É o que ele diz nos versículos 15 e 16. E na última parte do capítulo 4, que vai do versículo 17 ao 32, Paulo dá várias instruções acerca de uma nova maneira de viver. E aí ele mostra a diferença entre o viver dos que não seguem a Cristo, que ele chama de filho das trevas, e dos que seguem, que ele chama de filho da luz. O interessante é que ele diz, não vivam mais como eles, significando que antes de seguirem a Cristo, os efésios viviam de uma maneira nada correta. Então vamos ver aqui algumas dessas diferenças. Filhos das trevas. Aqui, meus irmãos, é o kit tristeza, olha só. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, quer dizer, vivem sem alvo na vida. Estão obscurecidos no entendimento, estão separados da vida de Deus, vivem na ignorância, têm o coração endurecido, são insensíveis e são depravados e cometem toda espécie de impureza. Isso está nos versículos 17, 18 e 19. E aí ele vai para as características dos filhos da luz, que eu chamo de kit maravilha. Mas muita coisa aqui é responsabilidade nossa. Devem se despir do velho homem e se vestir do novo homem. O modo de pensar deve ser renovado. Devem abandonar a mentira e falar a verdade. Não devem pecar quando ficarem irados, mas acalmar a ira o mais rápido possível para não darem lugar ao diabo. Devem parar de furtar. Devem fazer algo útil com as mãos, ou seja, trabalhar, para ter o que repartir com quem estiver em necessidade. Não devem ter um falar sujo, mas edificante, apropriado e que conceda graça a quem ouve. Não devem entristecer o Espírito Santo. Esse versículo mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, como muitos creem. Ele tem sentimentos e ele pode se entristecer com nossas atitudes, como essas atitudes aí que Paulo exorta os efésios a não praticarem mais. Eles devem também se livrar de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Devem ser bondosos e compassivos uns para com os outros e devem perdoar-se mutuamente, assim como foram perdoados por Deus em Cristo. Então aí termina o capítulo 4 e no próximo domingo nós veremos os capítulos 5 e 6 desta carta. E eu desejo a cada um de meus queridos irmãos um excelente final de domingo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Leiam a carta de Paulo aos Efésios, ela é realmente muito, muito rica. Deus abençoe a cada um.